Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui com um videozinho novo para vocês. Hoje a gente vai explicar um pouco da graduação das faixas no jiu-jitsu. A gente tem visto aí que tem muita gente que tem tido dúvidas no Facebook. Algumas pessoas têm colocado que as federações, né, que são confederadas, a CBJJ ou a IBJJF, estão fazendo um tipo de graduação no jiu-jitsu que não bate com as normas que já foi estabelecida por essas federações. Então a gente vai dar uma explicação rapidinho aqui, sem antes esquecer, aqui no rodapé aqui do vídeo, você tem o link do site oficial da CBJJ e você pode conferir lá. A gente não está inventando nada aqui, mas lógico que não são todas as academias que seguem o mesmo padrão oficial do jiu-jitsu brasileiro pela IBJJF. Então você confere aí um pouquinho. A gente vai explicar, em primeiro lugar, questão de faixa. Tem uma frase que é bem dita no Facebook, que ela é dita que não é você que pede a faixa, é a faixa que pede você. Então vamos se atentar para isso. Vamos parar de ficar pedindo faixa do professor. O professor não tem a obrigação de dar faixa para ninguém. É o aluno quem tem que se manifestar através do seu jiu-jitsu para conquistar a faixa desejada. Ok? Vamos lá então. Primeira faixa que a gente tem é a branca. Independente da idade da pessoa, a faixa branca ela é a primeira faixa que qualquer atleta deve pegar no começo da sua jornada na luta. Seja ela karatê, jiu-jitsu, taekwondo, tang soo do, acho que kung fu também, não recordo agora a graduação exata do kung fu, mas a primeira faixa é a branca. Artes marciais começa-se sempre pela faixa branca, lembre-se disso. Então não tente começar pela faixa azul, pela roxa, pela marrom, pela preta. Você vai ter que começar pela branca, é inevitável. Segunda faixa a se pegar, aí sim começa uma ordem de fatores, porque você tem idades para pegar a faixa. Uma certa vez eu vi um vídeo do Hélio Gracie, eu vou até recordar e depois eu posto para vocês, falando que não tinha esse negócio de idade, mas a regra diz que tem uma idade para se pegar, entendeu? A idade, o que que é? Eu não vou pegar uma criança de 4 anos de idade e dar uma faixa azul para ele. Eu não vou pegar uma criança de 5 anos de idade e dar uma faixa roxa para ele. Tem idade para todo tipo de faixa. Então, após a faixa branca, para crianças até 4 anos, você dá a faixa cinza. Não é obrigatório. Tem professores que não fazem isso. Tem professores que mantêm o aluno na faixa branca, colocando grau na faixa, até chegar na idade de pegar a faixa amarela. Ou dão a faixa amarela com 3, 4, 5 anos de idade. Já vi acontecer isso. Mas, pela norma, após a branca, para crianças até 4 anos, você pega a faixa cinza. Após a faixa cinza, vem a faixa amarela. Faixa amarela você pega a partir dos 6 anos, se eu não me engano. Vou verificar direitinho a regra, mas no link aqui você vai acompanhar tudo direitinho. Após a faixa amarela, aí você entra para o caso da faixa laranja. Já de uma idade mais acima, já de 10 anos para cima, você pega a faixa laranja. E após a faixa laranja, a última faixa desse primeiro bloco de faixas é a faixa verde, com a qual você pode permanecer até os 15 anos. Então, cinza, amarela, laranja e verde, você só pode ter até os 15 anos de idade. Eu não posso ter um aluno de 17 anos, faixa verde, faixa amarela, ou faixa cinza, ou faixa laranja. Não existe isso dentro da norma. E nós seguimos a uma certa norma, certo? Passei para os 16 anos. Ok, a partir de agora o aluno pega a faixa azul. Depois da verde, se ele tiver vindo já de um jiu-jitsu anterior aos 16 anos dele,
ou depois da branca, se ele começou a treinar agora. Então, se o meu aluno começou a treinar, vamos supor, com 8 anos de idade, e ele pegou a faixa branca, aí ele caminhou para branca, para amarela, para laranja, para verde, e agora com 16 anos ele pega a azul. Ou então, ele começou a treinar agora com 16, 17 anos, ele começou na branca. Ele vai pular todas essas faixas do primeiro bloco e vai entrar direto para a faixa azul quando for graduado. Ah, essa diferença é norma, está escrito, não sou eu que estou falando, é a CBJJ quem diz isso daí, é a IBJJF quem definiu isso daí, através de um conselho de professores que não cabe a mim deleitar agora quem são essas pessoas, mas está escrito na norma, então a gente só faz seguir. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Passa daí, vem a faixa roxa e a faixa marrom. Uma coisa a se citar dentro dessas faixas, e é de suma importância, não é implicância minha, o jiu-jitsu pode até ficar mais evoluído, mas não fica moderno. Eu sou contra, pelo menos eu sou muito Caxias nesse ponto, desse negócio de vamos deixar o jiu-jitsu moderno, tá? Faixa branca, a faixa marrom, cor da ponteira, preta. Faixa branca, a faixa marrom, cor da ponteira preta. Repeti 2 vezes porque eu cansei de ver faixa azul de ponteira vermelha, faixa roxa de ponteira vermelha e faixa marrom de ponteira vermelha. Não sou eu quem estou definindo, é a regra. A regra diz que o faixa roxa ou faixa marrom, eles podem ser instrutores, eles podem ser professores auxiliares, mas eles não têm patente de professor efetivo. Então, ele não usa a ponteira vermelha, ok? Ponteira vermelha só para faixa preta, certo? Vamos lá. Peguei a azul, peguei a roxa, peguei a marrom. Dentro de qualquer faixa, há um limite de tempo, vamos dizer assim, de tempo. Cada professor define seu limite de tempo. Mas, segundo a regra, eu só posso mudar de uma faixa para outra, e disso ninguém corre. Não adianta tentar correr. Eu chego lá com a minha faixa preta, lá na CBJJ, para tentar fazer meu cadastro. Os caras pedem meu certificado e pedem de mim o histórico. Ele vê que eu passei 6 meses na faixa azul, 8 meses na faixa marrom e peguei a faixa preta. Não, não funciona assim, tá? Tem um período que se passa para mudar de faixa para faixa. Há um período ou uma pontuação, essa pontuação a gente não leva muito em consideração, mas há um período. Período de 12 meses, período de 24 meses, isso tudo é regra. Tem professor que está dando faixa azul, roxo, marrom e preta num período de 2 anos. Não é problema meu, cada professor faz o que quiser. Só que isso ele não vai prejudicar a ti, ele vai prejudicar ao teu aluno, que vai achar que está certo isso e vai fazer com o aluno dele. Então, o professor que faz isso está desvirtuando o que é realmente o jiu-jitsu. Jiu-jitsu não é 2 caras embolados no chão tentando fechar uma chave um no outro, não. Jiu-jitsu é uma arte marcial séria que deve ser tratado com seriedade e deve ser feito conforme manda a regra. Então, passei azul, roxa, marrom, cheguei na preta. Preta de jiu-jitsu brasileiro é lisa, não é preta graduado com 1 dan, com 2 dan, com 3 dan. Cheguei na preta lisa. Faixa preta com ponteira vermelha. Professor, instrutor, não é mestre, é professor de jiu-jitsu. Se tiver acima de 21 anos, de 19 aos 21, ele é apenas faixa preta. Não é considerado professor pela regra oficial. Ok? Passou 3 anos, peguei meu primeiro dan. Passou 3 anos, peguei meu segundo dan. Passou 3 anos, peguei meu terceiro dan. É mais
3 anos que a pessoa foi formada como faixa preta. E os 3 primeiros dans têm uma distância de 3 anos entre cada um. Então, peguei minha faixa preta, passou 3 anos, peguei meu primeiro dan. Depois de 6 anos, peguei meu segundo dan. Depois de 9 anos, peguei meu terceiro dan. Resolvi um problema. Aí vem a questão dos outros dans. 4 anos, pega o outro dan. Então, assim por diante. E uma coisa que é primordial lembrar. Um faixa preta lisa, primeiro, segundo dan, ele pode graduar do faixa branca até o faixa marrom. Mas só um faixa preta, terceiro dan para cima, pode graduar alguém a faixa preta. Se eu sou uma faixa preta com um dan, com 2 dan ou com faixa preta lisa, eu não posso formar um outro faixa preta. Eu tenho que chamar um faixa preta terceiro dan ou mais para formar essa pessoa. Ah, Segadilha, tu tá falando besteira, porque eu sou faixa preta há 300 anos e eu sei muito bem quando o cara está preparado, está pronto para ser faixa preta. Parabéns, meu querido. Então vá lá, chame o professor terceiro dan para assinar o certificado do cidadão. Não assine o certificado dele com o seu faixa preta lisa, com o seu faixa preta primeiro ou segundo dan, porque segundo a CBJJ não é válido. E ainda assim, para ser válido junto a essas federações, a pessoa que está assinando o certificado tem que estar federada também. É só dica, não é obrigação, cada um faz o que quer com a sua academia, mas está escrito na regra. Por último, para finalizar, faixa coral, 7º dan. Quinto e 6º dan não é faixa coral, tá? Existem 2 normas para faixa coral. E mais uma vez cada um segue a norma que quer. Faixa coral 7º dan, faixa preta e vermelha. Faixa coral 8º dan, faixa branca e vermelha. Faixa vermelha 9º dan. Estou falando isso em relação ao jiu-jitsu brasileiro. Não é o jiu-jitsu tradicional. Jiu-jitsu tradicional é um outro vídeo que a gente vai conversar depois sobre isso. Mas o jiu-jitsu brasileiro tem essa norma. Então não adianta eu ter 4, 5, 6 dans e querer colocar uma faixa coral para dizer que eu sou mestre. E mestre só quando chega na faixa coral. Cheguei na faixa coral, sou chamado de mestre. Passei da faixa coral, estou agora na faixa vermelha, sou chamado de grande mestre. Antes dessas 2, eu só sou um professor. E não adianta ficar com raiva, não adianta falar que é porque eu treino jiu-jitsu há 500 anos, eu fundei jiu-jitsu junto com Maeda. É problema seu. Se você não tem 7 dans na sua faixa, você não é mestre, você não é coral, você é professor. Respeito a gente tem, principalmente porque a antiguidade é posto. Mas tente se colocar no lugar daqueles que fundaram o jiu-jitsu lá atrás. Se você funda uma arte, você não vai querer que essa arte seja deturpada. Você vai querer que essa arte seja seguida à risca, aquilo que foi definido no primórdio. Porque se deu certo lá, pode dar certo de novo. Um grande abraço para todos vocês. Segue o link aí da nossa página. Segue também o link aí das regras que eu falei agora. E fica com Deus. Até a próxima.